intercambiável com o termo palavra. Então, todas as vezes que você ler lei, mandamento, ordenança, significa uma coisa só, preceito, se refere a uma única coisa, a palavra de Deus. Então o Senhor está dizendo, dentro do meu coração está a tua palavra. 30 anos entesourando essa palavra. Agora olhe mais um detalhe ainda. Tanto no relato de Mateus quanto de Lucas, Mateus 4 e Lucas 4, quando o Senhor usou essa expressão, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra, esse termo palavra, ali nos relatos de Mateus 4 e Lucas 4, é rema, não é logos, que são as duas palavras no grego que nós temos para o termo palavra. Então o que é logos? Logos é uma palavra já declarada, uma palavra já expressada, uma palavra escrita especialmente. Isso é logos. Agora o que é rema? Rema se refere mais a um discurso, uma palavra que é falada ou refalada. Então, basicamente, nós poderíamos dizer que logos é uma palavra escrita e rema é uma palavra falada. Basicamente, essa é a diferença. Então, qual foi o termo que o Senhor escolheu para usar aí respondendo ao inimigo? Ele não usou logos. Não porque logos não seja importante, ele mesmo é o logos de Deus, a expressão de Deus, a palavra de Deus. Mas o logos era muito bem conhecido por todos os fariseus, em todas as sinagogas, e eles teriam que saber porções enormes do logos de cor, do logos escrito, da palavra escrita. Nosso Senhor aí não usou o logos. Nosso Senhor também conhecia o logos completamente no seu coração. Ele cresceu estudando o logos, ele cresceu aprendendo o logos. Mas ele usa a palavra rema, porque ele está dizendo, todo homem viverá das comunicações diretas de Deus com ele mesmo, da rema, do falar do Senhor. Essa foi a vida humana do nosso amado Senhor Jesus, e é verdade para cada um de nós. Não basta apenas conhecermos a palavra escrita de Deus, esse é o fundamento de tudo, mas nós vivemos da rema de Deus, a unção que vos ensina a respeito de todas as coisas, a unção que torna o logos conhecido, guardado, memorizado, estocado, entesourado no nosso coração, o Espírito que torna esse logos em rema. É disso que nós vivemos. Você se lembra, irmão, eu já citei uma vez, sei que nosso tempo está concluindo, mas não queria deixar de relembrar os irmãos disso. Há muitos, muitos anos atrás, eu ainda era um jovem, e nós estávamos em um encontro assim como esse, em uma outra cidade, em Cambuquira. E um irmão que passou por um período de perseguição comunista na China, nós tivemos a oportunidade de ouvi-lo ali, pessoalmente. Ele ficou 22 anos em uma prisão comunista. E, incrivelmente, ele saiu de lá, depois desse período, onde ninguém sobrevivia, segundo o relato dele, mais do que 6 meses naquele campo de trabalhos forçados. Não era exatamente uma prisão, era um campo de trabalhos forçados. Eles trabalhavam com a plantação de arroz durante o dia todo, naqueles lugares encharcados, e dormiam ao relento, fazendo umas macas debaixo de bambus. E quando esse irmão foi levado para esse campo de concentração e de trabalhos forçados, então ele ouviu daqueles prisioneiros que já estavam ali o seguinte: ninguém aqui vive mais de 6 meses. Você vai ver que os seus pés vão começar a inchar, a sua coxa, e quando esse inchaço atingir o seu ventre, você morre. Nosso irmão permaneceu naquele campo 22 anos. E ele disse que quando ele foi arguído pelas autoridades comunistas na época a respeito de sua fé, já que ele foi inquirido por isso, pela sua fé, então eles disseram assim: você é um professor de Bíblia, você pode continuar a sua tarefa, nós não vamos nos opor a isso. Só que você vai ensinar Lucas 15, a parábola do filho pródigo, assim: o filho pródigo é o proletariado, e o novilho cevado é o sistema comunista. Ele disse: eu não posso fazer isso, porque eu seria infiel à palavra de Deus. Então, dali mesmo, daquela arguição, ele foi colocado em um ônibus, junto com outras pessoas que foram retiradas do sistema, para ser levado para um campo de concentração. E sabe o que ele vai nos dizer? Ele disse que quando ele estava lá, ele olhava para aquelas pessoas e pensava diante do Senhor: meu Senhor,
o que eu estou fazendo aqui? E ali havia pessoas de toda a classe. Havia prostitutas, havia drogados, haviam pessoas que o sistema comunista recolhia das ruas. Então ele disse que o Senhor falou uma palavra ao seu coração. E ela está em Isaías 53. E a palavra foi: ele foi contado com os transgressores. Ele foi contado com os transgressores. Se referindo, claro, ao nosso Senhor. Então esse irmão nos disse que, durante 22 anos, essa palavra o sustentou no campo de trabalhos forçados.